Estamos de volta com o seu Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. O Nicolas sempre lembra da rede social, que a gente tem aqui a rede social, para você, né? As redes sociais, para você participar com a gente, mandar sugestões, fotos, para que você possa mandar para a gente também algumas coisas interessantes que a gente divulga aqui, não tem problema. Da esporte a gente divulga. Não é isso, Nicolas? Exatamente, você pode participar, interagir aqui com o nosso Esporte Diário no facebook.com/Esporte Diário TV ou no Twitter, twitter.com/Esporte Diário. Você pode dar sua sugestão, mandar pergunta para o Soriano, torcedor do campus, é oportunidade também de estar participando, e outros torcedores também. Claro. Né? Às vezes o cara também que já acompanhou o Soriano lá no Goitacás, no Americano, pode fazer pergunta, Sampaio Corrêa. Fala, Soriano, por que você não botou tal jogador aquele dia? Pode participar, gente. É verdade. Visual aí também também pode ficar, porque eu tô sabendo aí que tem uma hashtag, tipo assim, sai o Ailton, entra Cleveland Show. Eu tô sabendo que já tem uma hashtag dando aí. É culpa do Luiz, nosso. Hoje esse cinegrafista é o Luiz, né? Que fica lá na suíte, hoje ele tá por aqui. O Solo, nosso mestre aqui, está com um problema na unha. Foi a pelada que ele jogou segunda-feira. Brincadeira, pessoal. O Solo hoje tá lá. Houve um troca-troca, o Luiz está aqui com a gente hoje, aqui das câmeras. A gente gosta de mexer com os companheiros que trabalham, que faz a gente, né, aqui o programa junto com a gente. Vamos falar sobre o campeonato. Ontem não teve campeonato brasileiro, tivemos Copa do Brasil e Sul-Americana. Jogando ontem pela Sul-Americana, o Flamengo conseguiu um resultado importantíssimo, que parecia impossível porque o time não tinha conseguido fazer praticamente 3 gols no Campeonato Brasileiro e conseguiu um resultado positivo. Depois de sair sofrendo um gol, conseguiu realmente fazer os 3 que deu a classificação. Eu estava conversando internamente aqui com o Soriano que o Flamengo, mesmo precisando do resultado, continuou mantendo o mesmo padrão, tocando bola indo na linha de fundo, buscando a jogada, ao invés de ir para o abafa naquela situação de nervosismo, né, Soriano? Verdade, ontem o Flamengo tomou um gol no início do jogo. Você sair precisando vencer por 2 gols de diferença e tomar um gol ainda no início é complicado, e não se apavorou, não se afobou, teve cerca de 80% de posse de bola, então conseguiu realmente mostrar a cara e a forma de jogar, e foi muito importante. O Flamengo ontem teve uma bela apresentação. E detalhe, venceu com 3 golaços. É verdade. Aliás, todos os gols foram bonitos, né? Os 4 gols foram bonitos na partida. Os 3 gols do Flamengo foi tudo pintura, o do Jorge principalmente. Agora, o Fernandinho também foi muito preciso e frio na hora de fazer a jogada, né? Porque ele passa pelos 2 jogadores e mete uma bola que, sabe, quase sem ângulo, que fez um golaço. Agora, o mais interessante foi o Diego, depois de uma entrevista, ele dizendo o seguinte: o gol mais bonito foi do Fernandinho, claro, classificou a gente. Simples assim. O gol do Fernandinho também tem um diferencial, que o torcedor do Flamengo adora, aquele gol que o atleta vai lá, chuta, vai para a torcida e chutou com vontade. Você percebe que estufou a rede mesmo, né? Foi do jeito que a torcida do Flamengo gosta. E só fazendo uma análise aqui, as 2 análises, o Flamengo agora com mais peças de reposição, você observa que no segundo tempo o Zé Ricardo fez algumas alterações, a entrada do Fernandinho, e o Flamengo, que ainda estava vencendo de 2-1, mas precisava do gol. Hoje você consegue fazer esse diferencial na partida. Jogadores que se tornam mais fundamentais no sentido de desequilibrar. O Flamengo hoje tem essas possibilidades no banco de reservas, e o Fernandinho merecia esse gol, já vinha fazendo boas partidas pela equipe do Flamengo, e o gol só coroou essas boas atuações. E como disse o Diego também na entrevista que ele deu, falando sobre o Fernandinho, é o seguinte: o camarada que não vem entrando nos jogos, mas estava comprometido com o grupo e fez o gol que deu a vitória. Ontem nós tivemos também nesse jogo a participação do Nirley, que entrou no segundo tempo. Nirley, que foi revelado aqui em Campos, jogou no Americano e jogando pelo menos um pouco, né? Ele foi para lá um tempão, já está lá um tempão no Figueirense, e ontem acabou entrando no jogo, né, Soriano? Sim, o Nirley foi um atleta nosso na época do Americano ainda, né? E na época tinha ido pro Atlético Goianiense, rodou um pouco, teve no Cruzeiro, e a gente ficou até feliz, até fiquei surpreso, porque o Nirley, ele teve no Criciúma, então eu não sabia que ele tinha retornado pro Figueirense. Sinceramente, eu não tinha acompanhado esse retorno dele, e entrou, e a gente fica feliz aí, mais um atleta aí. Nirley que foi ídolo no Criciúma, a torcida adora ele lá no Criciúma, ele ainda conseguiu, né, no mesmo estado, e o Figueirense. E aproveitando também para falar da participação do outro campista também, do Bruno Rangel, que arrebentou ontem, fez 2 gols, arrebentou no jogo ontem, ou seja,
mostrando que Campos também é um grande celeiro, é só explorar os jogadores que é grande celeiro. E né? tem uma outra comparação na semana retrasada, a gente fez a comparação do Wallace do vôlei com o Wallace ex-zagueiro do Flamengo. Tem uma comparação que dá para ser feita com o Bruno Rangel. Amanhã eu vou trazer aqui no... Tá certo, Cordial. então. Amanhã você vai Acompanhe. trazer. Amanhã você vai trazer. Vamos falar do Fluminense. Fluminense que saiu na frente pela Copa do Brasil e acabou empatando com o Corinthians em 1-1. Marquinhos fez o gol do Tricolor, enquanto que Rodriguinho fez o gol do time de São Paulo. Agora, no jogo da volta, Fluminense, o resultado de 0-0 classifica. A partir daí, 1-1, vai para os pênaltis, 2-2. Aliás, né, 0-0 classifica o Corinthians, 1-1 vai para os pênaltis, 2-2 em diante é o Fluminense que passa para a próxima fase da competição. O Fluminense tem condições de ganhar do Corinthians e classificar para a próxima fase da Copa do Brasil lá em São Paulo? Sim, o Fluminense também vem fazendo alguns bons jogos. E o Corinthians, ele teve uma queda de rendimento, né? Acho que é um processo também natural. O Cristóvão está num momento de adaptação no clube. Acho que está em aberta a disputa e lá em São Paulo qualquer coisa pode acontecer. O Fluminense consegue um resultado positivo diante do Corinthians e a torcida? Olha, o Fluminense até fez uma partida melhor, inclusive, do que o Corinthians ontem. O Corinthians errou muitos passes. Um jogo bem sonolento até, deveria ter um pouco mais de chances criadas das duas partes, mas o Fluminense já está começando a saber utilizar melhor o fator casa, até porque agora realmente está voltando a jogar no Rio de Janeiro, né? O Fluminense estava um pouco nômade igual o Flamengo, jogando em Brasília, jogando até em São Paulo já fez um jogo, né? E agora utilizando esse fator casa, né, como a gente está acompanhando aí os melhores momentos, o Fluminense já está conseguindo incorporar um pouco mais esse fator de utilizar os seus domínios, né, com a torcida de forma favorável e tudo mais a seu favor. Então, essa partida também demonstrou isso. O Fluminense conseguiu jogar melhor do que o Corinthians, mesmo o Corinthians tendo uma equipe melhor no papel do que o Fluminense. É verdade. Vamos falar do Botafogo. Botafogo que joga hoje contra a equipe do Cruzeiro pela Copa do Brasil. E aí, dá para o Botafogo, o Camilo que disse que vinha se jogando com problemas no ombro, por isso que está caindo o rendimento, tem condições de fazer um bom resultado e no jogo da volta, que já vai jogar em casa no jogo da volta, ir mais tranquilo para o jogo lá em Minas? Tem essa necessidade, né, de fazer esse primeiro jogo, conquistar um resultado positivo para poder ter essa tranquilidade. Acho que, principalmente por estar jogando, né, com mando de campo nesse primeiro jogo, o Botafogo tem condições e tem mais do que condições, a necessidade realmente, porque lá em Minas com certeza vai ser muito difícil. O técnico Jair Ventura ontem no treinamento escondeu a equipe. Os repórteres tiveram apenas meia hora para ver o treinamento, mas quando foram para assistir o treinamento, o time titular tinha 13 jogadores da linha. Ou seja, é para bagunçar mesmo qualquer possibilidade. Claro que você que acompanha o dia a dia do time, você sabe mais ou menos quem vai jogar, né? Você já sabe mais ou menos, mas... Fazer uma brincadeira aqui, Soriano, aqui. Lá no campus não dá pra fazer muito bem isso não, tem umas casas ali perto ali. Dá muito certo não. É verdade. Mas, no campo dá não. Mas o Botafogo tem que se atentar, principalmente em relação ao último jogo. A gente estava falando de bolas aéreas, né, na seleção brasileira. O Botafogo falhou demais no jogo contra o Atlético Paranaense. O Renan Fonseca, então... pulou de uma forma atrasada, deixou o Hernani saltar primeiro do que ele, não fez antecipação, claro. E o Botafogo acabou sofrendo a derrota, mesmo até tendo jogado bem, fez um jogo até interessante contra o Atlético Paranaense. Acho que acertando isso, o Botafogo até consegue ter um resultado positivo, até pela fase também do time mineiro que não é muito boa, então a gente espera que o Botafogo consiga essa vitória. E seria um passo bem adiante aí para o restante da temporada. Vou falar rapidinho, geralmente eu deixava para o terceiro bloco, o Vasco da Gama, vou falar logo, e depois a gente fica com o Soriano aqui falando sobre as situações aqui de Campos, o que a gente espera, a situação do Goitacás que perdeu ontem, claro que ainda está ainda no começo da competição, mas o sonho de chegar à final da Copa Rio, vamos falar sobre isso. Eurico ontem reuniu todo mundo e falou o seguinte, do jeito que está não dá. São 5 jogos sem vencer e queria saber... Primeiro que a torcida chamou o Jorginho de burro depois da situação do jogo que perdeu para o Vila Nova de 2-1. E ele foi lá e reuniu o grupo, comissão técnica, e do jeito dele passou aquele sabão geral na galera. Tá
Tá certo o presidente fazer isso, seria um gerente de futebol que deveria, mas vindo do Vasco da Gama de Eurico, isso é normal. Mas tá certo ele ir lá e conversar com o elenco e colocando a posição que ele colocou, Suriel? Não, acho que é necessário nesse momento, sim. O Eurico é um cara que é temido, né, também pelos jogadores, então nesse momento o Vasco está na liderança, mas já esteve numa situação muito mais confortável, então é momento sim de dar uma chacoalhada no grupo e, sem dúvida, acho que o Eurico era o cara certo para isso, sim. Às vezes ninguém respeita o diretor de futebol, né? Bom era, como eu falei aqui, bom era Pintinho, Dolaria, né? Era Castor de Andrade lá, né? Daquele tipo assim, né? Vamos conversar aqui e tal. Principalmente o torcedor brasileiro, né? A crônica esportiva também critica muito o Eurico. Por N situações, às vezes por questões mesmo até de defender o Vasco e às vezes zombar do adversário e tudo mais, mas o Eurico para o Vasco, para o torcedor do Vasco é o mal necessário, e nesse momento, né, de crise que o Vasco está possivelmente entrando, né, não estou dizendo que está, mas diante dos resultados e também uma certa desconfiança até em relação, é isso que eu estou falando, eu estou dizendo, né, existe uma desconfiança da minha parte ali se não tem alguma desavença já de alguns jogadores do elenco com o Jorginho. Até também, pela semana anterior dos resultados negativos, já ter ocorrido, né, de certa forma, um pouco de uma discórdia ali do Rodrigo. Foi uma briga do Rodrigo. O Rodrigo chamou a atenção do jogador, um jogador atacante que perdeu o gol. Aí o Jorginho foi defender o jogador. Falou que quem manda ali, quem tem que dar bronca é ele, não o zagueiro. E aí começou essa animosidade. E no final do último jogo, né, contra o Tupi, no empate, né, o repórter, né, foi da Rede TV que perguntou lá ao Rodrigo, né, como é que foi a partida e tudo mais. Depois o Rodrigo falou assim, eu acho que está na hora do Jorginho dar uma chacoalhada no nosso time. Acho desnecessário, né? E já mostra ali, isso, né? Falta uma blindagem. E o Eurico Miranda é o cara essencial para nessas horas impor, perguntar o que está acontecendo, falar ali que eles têm a responsabilidade de fazer uma boa campanha do Vasco na Série B e conseguir principalmente o acesso. O que vale, o time que está na Série B é o acesso, mas claro que o Vasco tem a pressão maior por ser uma equipe tradicional e tudo mais, com muitos títulos, ser um clube grande, conseguir o acesso e até o título. Ainda mais pelo baixo nível técnico que está nessa Série B. Aliás, o futebol brasileiro ultimamente está assim, né? Está nivelado numa situação bastante complicada. Olha, vamos fazer uma pausa no seu Esporte Diário e já voltamos com muito mais. Aí sim, vamos falar tudo sobre a derrota do Goitacás ontem por 2-0 para o Bangu e também falar da expectativa do Campos para o início do triangular final. Parece até que eu estou dando risada porque a gente sabe que tudo pode acontecer na Federação do Futebol do Rio de Janeiro. Em um instante só a gente já volta.